Hello! Esse é o meu diário de rotina, um espaço onde eu testo hábitos para ver se eles vão fazer sentido ou não na minha vida e vocês acompanham comigo como que foi colocar isso em prática. Como eu falei no último vídeo, e se você não assistiu ainda, vale a pena assistir, a questão com a criação de hábitos e de rotina tem muito a ver também com o fato daquilo se encaixar ou não na nossa vida e fazer sentido ou não pra gente. Então é por isso que eu resolvi testar esses hábitos para ver se eles fazem ou não sentido pra mim. Não mexer no celular antes das 8 da manhã e nem depois das 8 da noite. Não mexer no celular, nem escutar música, podcast, não ter nenhuma interação com mídias sociais durante o meu treino. Ter um tempo ao ar livre todos os dias. E tomar banho gelado todos os dias. Hoje tá completando exatamente uma semana. Focar em mostrar pra vocês como eu tô encaixando esses hábitos na minha rotina e as minhas primeiras impressões. Bora lá pra ver como eu fiz o meu dia a dia. Começando por não mexer no celular quando eu acordo até às 8 da manhã. Normalmente eu tô acordando às 6. E meu conteúdo é gravar a minha rotina, tanto aqui pro YouTube quanto para Instagram, TikTok. Então a parte mais difícil para mim foi precisar do celular para gravar. Então ele precisava estar perto de mim e eu ia usar ele para poder acessar a câmera, porque eu ainda gravo com meu celular. Mas eu não poderia acessar as redes sociais, por exemplo. Para quem tem a possibilidade, não precisa gravar com o celular ou não precisa usar o celular de manhã, eu recomendo fortemente colocar o celular longe. Já ouvi pessoas dizerem que pararam de usar o alarme do celular de manhã porque elas desligavam o alarme e automaticamente já entravam em alguma rede social. Mas nesses casos eu recomendaria comprar, por exemplo, um alarme mecânico, um relógio, para poder ser o seu alarme de manhã e deixar o seu celular carregando, sei lá, na sala da sua casa. Uma limitação física, né, uma distância, vai te ajudar com o gatilho que é pegar o celular e abrir uma rede social. No meu caso, eu não conseguia fazer isso por conta das gravações. Então, a tática que eu encontrei foi colocar o celular no modo avião e desconectar ele do Wi-Fi. Porque assim a câmera funciona, mas eu criei uma barreira para eu não conseguir ter internet que me levaria a entrar numa rede social. Falando assim parece meio dramático, mas a verdade é que a gente faz sem perceber. O que eu percebi é que o hábito que eu tô testando de não mexer no celular é uma quebra de um hábito que eu já tenho de mexer. Então fica muito mais difícil. O primeiro ponto de como encaixar na minha rotina, tendo que usar o celular para gravar, foi colocar o celular no modo avião e funcionou super bem para mim. E aí, primeiras impressões. No primeiro dia, quando eu acordei, me senti extremamente ansiosa para pegar o celular. E eu percebi que eu tava me sentindo assim porque eu tinha postado um conteúdo aqui no YouTube e nas minhas outras redes no dia anterior. Eu tava extremamente ansiosa para entrar nas redes sociais para realmente ver como tinha sido o engajamento daquele conteúdo, se ele tinha dado certo, se ele tinha flopado. Me fez perceber que o grande motivo de ter o hábito de mexer no celular de manhã é para ver o resultado dos conteúdos que eu posto, porque o meu horário de postar é à noite. Então, me alertou para algo que eu vivia praticamente sem perceber. E o que foi mais legal é que um outro hábito que eu tô testando aqui, que eu já vou falar daqui a pouco, me fez engajar com uma atividade diferente e eu simplesmente esqueci completamente do celular. Então, colocar outras atividades também nessa manhã no lugar desse hábito que você já tem ajuda muito. Sobre não mexer no celular imediatamente antes de dormir, né? No meu caso, depois das 8 da noite até o horário de eu ir dormir. Eu percebi que eu fico menos ansiosa em querer mexer no celular à noite. Eu consigo simplesmente deixar o celular num canto e fazer outras coisas. Minha primeira impressão é que pareceu que as minhas noites duraram mais tempo. O que faz todo sentido, né? Porque o tempo que às vezes a gente nem vê passando ali mexendo nas redes sociais, no celular, eu passei fazendo outras coisas que talvez me deem uma percepção do tempo tá durando mais. Fica o convite para testar não mexer no celular quando você acorda e não mexer no celular antes de dormir. É muito curioso observar o nosso próprio comportamento e o quão ansioso a gente fica para fazer uma coisa que no dia a dia a gente faz no automático e nem percebe que gera essa ansiedade. Segundo hábito, ter um tempo ao ar livre na luz do sol. Como que eu incluí isso na minha rotina, né? Eu já tenho um ritual matinal que é, quando eu acordo, eu faço um café, sento no sofá, escrevo no meu caderninho da gratidão e leio o meu livro quando dá tempo. E aí o que eu fiz foi fazer esse ritual matinal numa área verde e ao ar livre que tem aqui no condomínio onde eu moro. Eu trago meu cafezinho, esse caderno que é onde eu escrevo os motivos pelos quais eu sou grata e manifesto as coisas que eu quero alcançar. E o livro que eu tô lendo
por 30 minutos, 40 minutos, teve dia que eu fiquei 1 hora, porque simplesmente é maravilhoso. Eu falei sobre engajar numa outra atividade, me fazer esquecer de que eu queria mexer no celular, foi exatamente isso. Eu descia para essa área do meu prédio, eu até levei o celular muitos dias para poder gravar aqui para vocês, mas eu esquecia completamente do meu celular, porque eu tava engajada e conectada em estar ali, uma coisa que raramente eu fazia e que tava a poucos passos de distância de mim. Senti que me deu um boostzinho de felicidade e de estar começando um dia, porque às vezes quando a gente fica sem luz solar, realmente não dá aquela sensação de que um dia tá começando. Foi um ritual legal para um início de dia, sabe? Então eu adorei, eu acho que é uma coisa que eu vou conseguir manter com facilidade, porque realmente me fez super bem. Sobre não mexer no celular, não ouvir música, não ouvir podcast, não ouvir nada durante os treinos. Esse pra mim foi o mais impactante. Eu faço 2 tipos de treino. Então eu treino musculação, né, treinos de força, e faço cardio também. Começando pela musculação, eu me senti absurdamente mais engajada com o meu treino de musculação do que eu estava antes. Eu tô testando esse hábito por uma questão de motivação. Então, quem assistiu o outro vídeo, vou deixar o link aqui, viu que eu tava falando que eu tava me sentindo desmotivada pra treinar. Eu gosto de treinar, uma coisa que eu gosto de fazer e eu sempre gostei. Não é como se eu não gostasse antes e agora eu estivesse amando. Eu sempre gostei, mas eu tava desmotivada. E nessa última semana, eu percebi uma motivação muito maior, muito mais concentrada, querendo fazer o treino com mais intensidade, pegar mais pesado. Não tô atribuindo 100% a isso, mas foi super curioso e foi uma coisa que eu notei, assim, muita diferença. O exercício de cardio já são outros 500. Eu fiz 4 dias de cardio, 3 eu fiz sem escutar música, podcast, nem nada, e foi muito difícil. Inclusive, o cardio é um momento onde eu aproveito para escutar podcasts que me ajudam muito na criação de conteúdo, que me dão muitos insights, que me inspiram a criar conteúdo. Eu senti falta mesmo de escutar os podcasts que eu escuto no meu dia a dia, e o cardio é o horário que eu tenho para isso. Fica a dica para vocês testarem durante a musculação. Eu senti que fez muita diferença, e durante o cardio e fazendo esses testes, eu não gostei tanto. Por último, o banho gelado. Eu tomo 2 banhos por dia. Eu tomo um de manhã depois do treino, antes de começar a trabalhar, um banho à noite antes de dormir. O banho gelado, ele libera uma adrenalina mesmo, libera energia no seu corpo. Então, na minha rotina, eu coloquei como sendo o banho da manhã, que eu não quero ficar pilhada antes de dormir à noite. E isso também facilitou, porque eu chegava da academia muitas vezes suando, com calor, e aí eu ia para um banho gelado. Dia 1, acabei de chegar da academia e os 2 chuveiros da minha casa estão sem água gelada. Só gelada, água quente tem. Só gelada não tem. Nos primeiros dias, eu me sentia muito mais travada de entrar no banho gelado. Ai, que ódio! Sabe aquele impulso inicial de você entrar e aí você fica pulando e tremendo. E na medida em que os dias foram passando, foi ficando mais fácil de entrar. Como primeira impressão, eu saí mais animada desse banho para começar um dia de trabalho. Então é como se eu me sentisse mais enérgica e mais engajada para começar a trabalhar. No geral, foi isso. Foi assim que ficou a minha rotina, acordando de manhã, não pegando no celular, indo fazer o meu ritual matinal ao ar livre, depois indo treinar ainda sem o celular, e aí chegando em casa e tomando um banho gelado. Achei que eu consegui encaixar super bem na rotina, e as primeiras impressões de todos os hábitos foram boas, com exceção do celular no momento do cardio, que eu acho que não melhorou a minha motivação inicialmente, e pelo contrário me tirou uma coisa que eu achava muito valiosa, que era escutar ali os meus podcasts. Vou continuar em todos esses hábitos, a ideia é ficar por tempo suficiente a ponto deles se tornarem uma coisa automática na minha vida, e obviamente trago o resultado para vocês em breve. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Me contem aqui nos comentários se vocês estão testando algum desses hábitos e o que vocês acharam. Se vocês já tiveram alguma reação familiar com isso que eu falei, não deixem de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo e de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Até a próxima, beijo!